Para falar sobre esse pior momento da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, a gente vai conversar com a coordenadora da ONU no nosso país, a Marlova Noleto. Boa tarde, Marlova. Bom, eu queria que você trouxesse como que a ONU enxerga esse momento tão difícil da pandemia aqui no país e já me respondesse também a respeito daquela solicitação feita pelos governadores a respeito da ajuda da ONU, né? De como que a ONU pode ajudar, se pode ajudar na antecipação das vacinas, na negociação, como é que fica essa solicitação feita pelos estados? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, realmente o sistema ONU está acompanhando com bastante preocupação a situação aqui no Brasil. Estamos trabalhando com o Ministério da Saúde, com os governadores, prefeitos, com a sociedade civil na resposta ao país. No momento, pelo agravamento, com o aumento crescente do número de casos e também de mortes, nós estamos fazendo um apelo para que a população intensifique as medidas de prevenção durante os feriados de Páscoa. Nós sabemos que há uma grande expectativa pela vacina, mas neste momento, o que pode nos ajudar a diminuir a circulação do vírus é fundamentalmente medidas de restrição. Precisamos que as pessoas entendam que é um pequeno sacrifício que terá um grande retorno. Manter o distanciamento social, evitar aglomerações, higienização constante das mãos, uso frequente e contínuo de máscaras, tudo isso nos ajudará a fazer com que a circulação do vírus diminua e se tenha um menor número de casos e também, consequentemente, de mortes. Além disso, o sistema ONU, na resposta ao país, está trabalhando, como eu disse, junto às autoridades do governo federal, estaduais e municipais, para contribuir neste momento. A gente pode ter essa resposta a um curto prazo, Marlova? A resposta... Qual resposta? A essas medidas que a senhora disse que está contribuindo com os governos estaduais, federal, principalmente a essa questão dos governadores que solicitaram à ONU uma ajuda por meio de uma carta. O Fórum de Governadores está em contato conosco e nos solicitou uma audiência com o secretário-geral, Antônio Guterres. Nós já estamos tratando disso e acreditamos que o secretário-geral vai avaliar o pedido de audiência e, sim, deverá concedê-la nas próximas semanas. Bom, Marlova, eu queria também que você colocasse, você fala de contribuições, né? E que tipo de contribuições na prática podem partir da ONU na colaboração ao governo brasileiro? São inúmeras formas de contribuir, desde o apoio na compra de medicamentos que estão correndo risco de faltar, como é o caso do kit de intubação ou de concentradores de oxigênio. Nós já estamos, por meio da Organização Pan-Americana da Saúde e também do NOPS, nossa Organização de Operações das Nações Unidas, em contato com vários governos estaduais, auxiliando na compra desses medicamentos, e também estamos trabalhando com alguns movimentos da sociedade civil e junto à União das Vacinas, para também poder apoiá-los em buscar maior número de vacinas para o Brasil, não só por meio do COVAX Facility, mas também com os laboratórios privados, para o caso daquelas vacinas já aprovadas pela Anvisa. Marlova, a gente está acompanhando aqui no nosso país uma discussão sobre a possibilidade de a iniciativa privada também entrar nessa compra das vacinas para agilizar esse processo de imunização no país. Agora, há uma discussão polêmica quanto a se deve repassar tudo ao SUS, que for comprado pelos empresários, ou se eles vão poder, de fato, vacinar os próprios funcionários e os parentes deles. Como que a senhora, como a ONU, enxerga esse movimento? Há reflexos, há histórico em outros países desse mesmo movimento? Bom, a ONU acredita em uma distribuição equitativa e igualitária das vacinas. E, portanto, o caminho natural seria todas as vacinas no Plano Nacional de Imunização, no SUS.
O Brasil tem um dos maiores programas de imunização do mundo e à medida que os insumos chegarem e nós tivermos vacinas, temos certeza absoluta da capacidade do país de vacinar um grande número de pessoas por dia. E é nisso que nós precisamos investir. Em primeiro lugar, os grupos prioritários, seguindo as recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde e seguidas pelo Plano Nacional de Imunização no Brasil, iniciando com os mais idosos, com os grupos prioritários, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, profissionais da educação. Então, existe uma hierarquização de prioridades e ela deve ser obedecida de forma equitativa. Essa iniciativa, então, da iniciativa privada, poderia desequilibrar e priorizar grupos específicos? Com certeza. Eu acho que a entrada em cena dos grupos privados é muito bem-vinda, havendo compromisso de que as vacinas sejam destinadas ao Sistema Único de Saúde. Agora, eu também queria entender, a partir desses esforços, né, que a ONU se propõe a fazer em referência às vacinas, como é que isso pode melhorar a nossa situação, as nossas previsões para vacinar toda a população brasileira? Marlova, você consegue enxergar como é que a gente fica esse ano, como é que a gente caminha a partir de iniciativas como a da ONU? Eu acredito que está havendo um grande esforço nesse momento e eu insisto que é disso que nós precisamos, união de esforços. Está havendo um grande esforço para trazer um maior número de vacinas para o Brasil, mas neste momento as vacinas são um bem escasso e todo mundo busca ter mais vacinas. Os países que compraram primeiro, evidentemente, receberão antes. Então, o que estamos fazendo agora é apoiando os esforços para que se possa antecipar o número de vacinas que chegarão ao Brasil, permitindo vacinar mais rapidamente a população brasileira. Em relação a fazer previsões, é muito difícil nesse momento ter uma previsão correta. Nós sabemos que existem problemas na chegada dos insumos, nós também dependíamos do aval da Anvisa para outras vacinas, o que já foi dado ontem. Então, com isso, também se aceleram as possibilidades de termos mais vacinas com a aprovação da Pfizer e da Janssen. E acreditamos que com a união de esforços vai ser possível antecipar um pouco a chegada das vacinas. Marlova, outra discussão bastante interessante aqui no nosso país e feita há muito tempo já pelo presidente Jair Bolsonaro foi com relação à fome, à economia nesse momento de medidas mais restritivas. Como que a ONU está acompanhando isso no momento em que o lockdown é necessário, mas que as pessoas não podem sair para trabalhar? Bom, na verdade, nós acreditamos que não há uma dicotomia entre salvar vidas e cuidar da economia. A prioridade nesse momento é salvar vidas. O Brasil bateu ontem a casa de mais de 3.600 mortes. Esse número é muito elevado. Portanto, nós precisamos sim de medidas restritivas. Medidas que contribuam para que o vírus deixe de circular da forma que está circulando. Quanto mais livremente o vírus circula, maior o número de variáveis e cepas novas que surgem e mais difícil se torna controlar a pandemia. Portanto, é preciso, como eu iniciei dizendo, um esforço para que tenhamos adesão às medidas de prevenção. Nós fazemos um apelo para que durante os feriados de Páscoa as pessoas se preservem, se protejam, possam se cuidar, porque cuidando de si elas estarão cuidando dos outros. Evitem aglomerações, evitem saídas desnecessárias de casa, evitem tudo aquilo que não for essencial.
usem máscaras, higienizem as mãos, mantenham o distanciamento social. Essa é a nossa principal mensagem no momento. Tá aí Marlova Noleto, coordenadora da ONU no Brasil, conversando com a CNN sobre os esforços da Organização das Nações Unidas para ajudar o Brasil a avançar na vacinação e em outros assuntos relacionados à pandemia do coronavírus. Agradecemos aqui a sua participação, Marlova. Obrigada.